Caiu a ficha. Minha gente, chegar aos 60 não é fácil. Olha, eu comecei no domingo passado uma série sobre Pedro e Paulo. Por vários motivos. O primeiro dele porque, de certa forma, esse tema está muito diretamente ligado ao tema maior da nossa igreja esse ano, que é nossa compreensão da igreja como corpo vivo de Cristo. E quando Paulo usa essa figura para falar da igreja como corpo, ele está falando justamente disso. Dessa unidade que o corpo tem, mas também da sua diversidade. Também dos dons diferentes, das experiências diferentes, das visões diferentes que se tem de Deus, da maneira diferente como Deus vai trabalhando a vida de cada um, das nossas vivências diferentes e das nossas opiniões diferentes, das nossas compreensões diversas. E como a gente continua sendo um corpo unido, tentando conciliar e harmonizar sempre as diferenças com a unidade. Esse é um motivo. Falar de Pedro e Paulo, que são dois personagens muito diferentes entre si, é também falar daquilo que os unia, daquilo que os ligava. O segundo motivo pelo qual estou me referindo a isso é porque Pedro e Paulo representam dois tipos de cristianismo. É a mesma fé, é o mesmo Cristo, mas são duas visões diferentes sobre como cumprir a missão. A missão é a mesma, os objetivos do reino são os mesmos, mas a maneira como Pedro se colocou no cumprimento dessa missão e a maneira como Paulo se coloca são bem distintas. São bem diferentes. O que provocou certas vezes, em alguns momentos, e pelo menos um, muito especialmente, ao qual Paulo faz referência em Gálatas, de um bate-boca, de um acerto verbal, que Paulo não esconde e que conta lá, na diferença que ele tinha de Pedro na maneira de ver e de entender certas coisas. Paulo usa uma expressão que a gente traduz para o português como resistir-lhe na cara, mas que bem ali, literalmente, significa um bate-boca mesmo, enfático, eloquente. E aí, o que a gente percebe é isso, é que essas diferenças e divergências nas estratégias, nos métodos, elas existem. Nós estamos falando de 2000 anos de cristianismo. A gente não está falando num movimento que nasceu há 5 anos atrás ou no século passado. Nós estamos falando de um movimento que nasceu há 2000 anos. Então, imaginem o que aconteceu ao longo desses 2000 anos. São 2000 anos. São 2 milênios. Então a gente vai vendo como é que foram se colocando, como é que foram se posicionando, as controvérsias que houve, as divisões que houve. A história é longa. Não é um bloco. Ela não é um bloco. Uma coisa monolítica. Então houve sim muita diversidade enquanto se mantinha aquela base de unidade. Então o objetivo também é esse, é mostrar que é possível isso sim. Nós não somos a única expressão, nós não somos a única expressão de fé cristã, nós somos uma delas. Nós, como batistas, somos uma delas, mas não a única. E Pedro e Paulo representavam duas expressões de fé. Duas expressões de visão. Então é importante nos lembrarmos disso também. Eu estava essa semana pregando
na Assembleia da Convenção Carioca, e o tema era justamente esse, sobre a unidade. E me pediram para falar sobre o sentido dessa unidade. Eu estava justamente dizendo isso. Eu estava dizendo, olha, essa unidade não quer dizer uniformidade, não quer dizer uma unidade organizacional única. Se você pega a igreja no Novo Testamento, ela tem um leque aberto de diversas formas. Você tinha igreja lá que chamava seus líderes de presbítero, tinha igrejas que chamavam o líder de episcopo, de bispo. Tinha igreja que chamava o líder de ancião. Você tinha igrejas onde mulher não podia falar, como era o caso de Corinto, e você tinha igrejas onde havia uma diaconisa lá, elogiada por Paulo, que era a Febe, em Roma. Então, comportamentos que são diferentes, dependendo da área, da região em que a igreja está. É uma ilusão nossa, uma ingenuidade, uma infantilidade, a gente querer dar uma visão monolítica ao que a gente chama de igreja de Cristo, ao que a gente chama de fé cristã. E há um motivo também especial pelo qual eu estou querendo trazer aqui essas reflexões, porque de um tempo para cá, a diversidade tem sido vista como um crime. Você ser diferente, você ter diferenças eclesiológicas, você ter diferenças de visão, isso de uns tempos para cá, essa diversidade tem sido vista como um mal. E a diversidade nunca foi um mal, a diversidade foi uma expressão natural das diferenças humanas. De uns tempos para cá nós temos sido envenenados para ver o outro como inimigo, o outro que pensa diferente, o outro que vê diferente. E um dos objetivos dessas reflexões é nos conscientizarmos de não nos deixarmos envenenar. Nós estamos num ano que será um ano muito difícil. Será um ano muito difícil. De grande belicismo, de grandes antagonismos. E um dos nossos desafios como cristãos e como igreja é não nos deixarmos envenenar por esse ambiente. Não nos deixarmos envenenar por esse ambiente. Cada pessoa tem o direito de expressar aquilo que acredita, tem o direito de expressar a sua ideologia, tem o direito de dizer a sua opinião, só não tem o direito de tratar o outro que pensa diferente como um agente do demônio, como um instrumento do demônio, como um inimigo. Então essas categorias que muitas vezes são usadas hoje dentro do campo religioso e fora dele, mas no campo religioso tem se tornado muito comum engavetar pessoas. Esse é conservador, aquele é liberal. Então, essas categorias são muito difíceis de fazer, porque, por exemplo, não há conservadorismo, há conservadorismos e não há liberalismo. Há liberalismos. Às vezes a pessoa é conservadora num ponto, é liberal no outro. Às vezes é liberal num ponto, é conservadora no outro. Então não tem como engavetar isso. Direita, esquerda. Eu estava dizendo lá na convenção, nós tivemos um pastor aqui, que é o nosso pastor emérito. O pastor Davi Malta era de uma respeitabilidade na denominação. Quando ele falava, todo mundo ficava em silêncio. Eu vi isso muitas vezes. E era um homem de esquerda. Ele foi um homem de esquerda a vida toda. E não escondia isso. E fazia questão de mostrar isso. Mas um tempo em que isso não era demonizado. Como está sendo demonizado hoje ser de direita ou ser de esquerda, ser conservador ou ser liberal.
Então nós não podemos nos deixar envenenar por isso. Como eu estava dizendo aqui domingo passado, se você perguntasse para os fariseus sobre Jesus, os fariseus iam dizer: esse homem é um liberal, esse homem é de esquerda. E se você perguntasse para os essênios sobre Jesus, eles iam dizer: esse homem não tem religiosidade nenhuma, vive em festas, vive aceitando convite para jantar com amigos, rindo, vive em banquetes, em refeições. Santos somos nós que vivemos lá trancados em oração. Se você perguntasse aos zelotes que queriam derrubar o Império Romano pelas armas, acreditavam que o reino de Deus ia ser fisicamente e politicamente instalado na terra, e perguntasse para eles sobre Jesus, eles iam dizer: é de direita. Esse é um de direita apoiador do Império Romano que manda dar imposto para César. Mas se você perguntasse para os herodianos quem era Jesus, eles iam dizer: ele é de esquerda, que chama Herodes de raposa, diz que tem que dar para César só o que é de César. Então essas nomenclaturas são vistas a partir do ponto de vista em que estamos. Todo ponto de vista é uma vista a partir de um ponto. Então, dependendo de onde eu estou, eu olho e tenho o meu ponto de vista no enquadramento da janela em que eu estou, pelas frestas em que estou olhando. E a paisagem vai aparecer a mim nos limites da janela pela qual eu estou olhando. Sempre é isso. Os meus limites de visão e compreensão são sempre os limites da janela pela qual eu estou olhando. O ponto de vista em que eu me encontro. Então nunca foi problema. Nesses 2000 anos de cristianismo, se viu essas diversidades de maneira muito comum. As controvérsias, os concílios que foram feitos para definir determinados assuntos eram grandes discussões teológicas. Cada um se colocando de uma maneira. É disso que Paulo fala, quando Paulo fala da preservação dessa unidade, da igreja como corpo. Ele diz: vocês têm diversos membros, mas tem uma unidade. Eu gosto muito da ilustração que o Lloyd Jones, numa das suas mensagens, ele faz a respeito disso. O Lloyd Jones, ele imagina o encontro do cego de João 9 com o cego de Marcos 10. O cego de Jerusalém, João 9, foi curado por Jesus da seguinte forma: Jesus passou lama nos olhos dele e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. E ele voltou vendo. O cego de Betsaida, em Marcos 10, Jesus Cristo cospe, passa saliva no olho dele, ele começa a ver. E aí, nessa mensagem, o Lloyd Jones imagina o encontro dos dois. O de João 9 se encontrando com o de Marcos 10. E os dois se encontrando. Mas, meu irmão, que prazer grande vê-lo. Vê-lo agora literalmente, porque eu posso vê-lo mesmo agora. Que prazer grande vê-lo. Aí o de Marcos 10 responde: é uma alegria poder ver mesmo, irmão. Eu ainda me lembro como se fosse hoje. Jesus passando a saliva nos nossos olhos e fazendo a gente ver. Aí outro diz: não. Jesus não passa saliva, ele passa barro. Ele passa lama. Não. Jesus, quando cura, ele cura com saliva. Eu estou até pensando em começar uma igreja chamada Igreja do Cuspe Divino. O outro responde: não, Jesus, quando cura, ele cura com lama. E aí os dois começam a discutir: não, se é milagre de Jesus, verdadeiro, autêntico, é com saliva. Outro diz: não, se é milagre mesmo com Jesus, é com lama. E aí, querido, você já vê nascer duas denominações, a lodoísta e a antilodoísta, surgindo dessa diversidade.
O Cristo foi o mesmo, e Cristo usou uma técnica diferente com cada um, porque Deus é assim. Deus trabalha com cada um de nós de um jeito, por isso que a gente não pode uniformalizar essas coisas. Mas hoje, muito especialmente, eu queria falar, antes da gente falar do que nos divide, ao longo das outras mensagens, eu vou fazer muita referência sobre as situações diversas vividas por Pedro e Paulo, e por que eles eram diferentes, e como é que eles resolveram essas diferenças, e como é que cada diferença dessa foi usada por Deus num determinado momento. Hoje, de maneira muito especial, eu gostaria de falar do que unia esses dois. Porque o problema também é quando a gente pensa muito no que nos divide. E quando a gente pensa muito no que nos divide, quando a gente pensa muito nas divergências, naquilo que nos separa, e a gente enfatiza muito as linhas que separam, as linhas que divergem, as linhas que diversificam, a gente acaba mesmo criando esse espírito de divisão, de competição, de concorrência, ou de desrespeito, ou de perseguição até, muitas vezes. Mas, quando a gente para e começa a pensar no que nos une, nas linhas mais concretas do que nos une, a gente começa a perceber que o que nos une é sempre muito mais forte, muito maior do que o que nos separa em termos de diversos outros elementos. Então hoje eu queria falar de 3 coisas que uniam Pedro e Paulo. A gente sabe de que maneira diversa eles se colocaram ao longo do início da igreja, naqueles primeiros anos. A gente sabe do choque dos dois. A gente sabe da maneira como os dois discordavam muito, em muitos aspectos, do cumprimento dessa missão que eles tinham. Mas havia 3 coisas que uniam esses dois. E essas 3 coisas formavam uma base sólida, que fazia com que Pedro, na sua primeira carta, dissesse, por exemplo, aos seus leitores: leiam o que Paulo escreveu, porque o que vem dele é sabedoria de Deus. Isso Pedro falando de Paulo. E quando Paulo falava de Pedro, Paulo dizia em Gálatas, por exemplo, João, Tiago e Pedro são considerados as colunas da igreja. Paulo podia até dizer, olha, sou muito diferente de Pedro, é melhor não citá-lo aqui. Vamos falar de Tiago e João. Mas não. Ele faz questão de botar Pedro na sua citação e de honrar Pedro. E de mostrar que para ele, Pedro estava sim, como uma das colunas da igreja, junto com Tiago e João. Por quê? Porque o que havia entre esses dois era muito maior do que aquilo que os dividia, do que aquilo que os diferenciava. E como eu disse, são 3 coisas, e as 3 coisas eu tiro do momento em que os dois tiveram consciência da nova fé que eles tinham. Aquele momento que nós muitas vezes chamamos de conversão, de novo nascimento. Bem, a conversão de Pedro e a conversão de Paulo têm elementos muito unificadores. E daí então nós temos os 3 elementos básicos que juntam qualquer cristão, em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer que seja a sua opinião, em qualquer época que esteja, em qualquer lugar em que more. Com Pedro foi o seguinte: naquela experiência narrada em Lucas 5, quando vieram com as redes vazias, e Jesus diz, lancem as redes de novo, e aí as redes vieram cheias. O que se diz de Pedro é que quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador.
Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E quando Paulo está no caminho de Damasco e vê aquela luz forte, que de repente aparece ali no meio do caminho e o derruba, causa ali um ambiente bastante impressionado, assustado com tudo aquilo que estava acontecendo. O que se diz é o seguinte: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, e alguém dirá o que você deve fazer. Nós temos aqui duas narrativas compostas pelo mesmo autor. Lucas escreveu tanto o Evangelho quanto escreveu Atos. No Evangelho, Lucas se deteve a contar mais o ministério de Jesus e a narrar os episódios que revelam Jesus como Redentor, como Filho de Deus, como a revelação da graça de Deus. E em Atos, Lucas se reteve mais a contar os primeiros anos de desenvolvimento da igreja, justamente as primeiras lideranças, os primeiros passos, as primeiras coisas que Deus estava fazendo para marcar a posição da igreja de Cristo que tinha nascido naqueles dias. E aos dois, Lucas dá esse espaço de mostrar quando foi que eles se conscientizaram de quem era Cristo e do que eles iam fazer. E aí então, eu queria essa manhã falar sobre essas três coisas que nos unem. Três coisas que fazem com que nós aqui, nessa manhã, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Jacarepaguá, em frente à Praça Seca, nessa comunidade em que estamos, chamamos de Barão da Taquara, temos em comum com um cristão do primeiro século, com um cristão do 15º século, com um cristão da Tanzânia, com um cristão da China, com um cristão da Mongólia, que nos torna um corpo, que fizeram com que Pedro e Paulo estivessem assentados numa base só, e que apesar de todas as diferenças que eles tinham, eles podiam se ver como irmãos. E essas seis coisas são muito claras aqui. A primeira coisa que nos une, a primeira coisa que forma esse laço entre nós, é essa experiência com a graça de Deus que Pedro e Paulo tiveram. É esse momento em que nós somos derrubados do cavalo, da nossa arrogância, da nossa vaidade, do nosso eu, e transportados para a dependência da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. Nesse momento em que Pedro vê todo o esforço que eles tinham feito e não tinham conseguido nada, e Jesus, com a sua palavra, enche as redes, e ele se ajoelha diante de Jesus dizendo: eu sou pecador e não sou digno de estar diante de ti. Que é o mesmo momento em que Paulo cai do cavalo, olha e pergunta: quem és, Senhor? Esse momento em que nós somos despojados de qualquer esperança que tenhamos de nós mesmos, por nossos recursos, métodos, conquistarmos a comunhão com Deus, chegarmos perto do amor de Deus, da misericórdia de Deus, esse momento em que
nos conscientizamos de que nada podemos fazer, é Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que se revela, é o seu amor que faz com que nós o amemos, é a sua graça que faz com que nós sejamos redimidos. Esse momento em que nós nos conscientizamos de quem somos e como dependemos fundamentalmente da misericórdia de Deus, esse momento em que olhamos uns para os outros e dizemos: todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Ou olhamos uns para os outros e dizemos: caímos dos nossos cavalos. E a única coisa que pode nos manter, nos sustentar, é a graça de Deus. Quando isso acontece, quando acontece esse clique, quando abre essa luz, quando acende essa chama, isso aí é que nos torna identificados uns com os outros. Essa é a primeira base dessa unidade que nós temos, porque nenhum de nós, nem Carlos Novaes, nem Rubens Lopes, nem Jerry Key, nem Charles Spurgeon, nem João da Silva, nem Maria dos Prazeres, nem o Papa Gregório VI, nem Martinho Lutero, nem Felipe Melanchthon, nem o guarda romano, nem o escravo, nenhum de nós conseguiu chegar perto de Deus sem ser pela sua graça. Para qualquer um de vocês, para quem olhar agora, e qualquer um de vocês que olhar para mim, a nossa história será sempre a mesma. Não somos dignos, e mesmo assim, Deus nos amou, nos trouxe para perto dele, enviou seu Filho para nos redimir, e pertencemos a ele agora. Então a primeira base da nossa unidade é essa consciência de que a gente não caminhou, nós somos levados. A gente não ganhou, nós recebemos. A gente não comprou, nós ganhamos. A gente não mereceu. Nós somos alcançados pela graça. Qualquer cristão, em qualquer lugar, de qualquer igreja, ele não conseguiu chegar a Deus por seus próprios esforços. Houve um momento que ele disse: eu sou pecador. Houve um momento em que ele caiu do cavalo. E houve um momento em que ele se conscientizou de que ele é o que é por causa da graça de Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nos aproxima, que nos dá essa unidade, é que todos nós sabemos quanto é importante conhecermos Jesus e termos Jesus como nossa referência principal, e como a identidade de Jesus forma a nossa identidade. Então a pergunta que Paulo fez: quem és, Senhor? E a consciência que Pedro teve diante de Jesus, se ajoelhando diante dele. Esse momento em que nós olhamos para Cristo e dizemos: Ele é a referência, Ele é aquele que, quanto eu mais conheço, mais eu sei quem sou. Quanto eu mais entendo Cristo, mais eu entendo a fé cristã. Quanto mais eu entendo Cristo, mais eu sei quem é Deus. Quanto mais eu entendo Cristo, mais eu sei como viver.
Essa é a outra coisa que nos dá essa unidade básica. Somos todos dependentes do conhecimento de quem é Cristo para nos aperfeiçoarmos naquilo que Cristo quer de nós. Somos todos dependentes da palavra de Cristo e dos ensinos de Cristo para que vá se moldando o nosso caráter, a nossa visão, a nossa compreensão de mundo, a nossa compreensão da vida. Então, o que faz de nós não é o fato de olharmos uns para os outros. Não é o fato de considerarmos outros como nossos modelos referenciais. Mas é o fato de que todos nós olhamos para Cristo. Porque a partir do momento em que nós deixamos de olhar para Cristo e começamos a olhar para as pessoas, a gente perde essa base de unidade. E aí o que é divergência, o que é diferença, vai se tornando uma divisão, vai se tornando um partido, vai se tornando uma muralha. A única coisa que faz com que a igreja tenha, numa comunidade, pessoas que são fundamentalmente diferentes, experiências diferentes, visões diferentes, compreensões diferentes, convivam, comunguem numa comunidade, é o fato de que estamos olhando para Cristo e não uns para os outros. É fato de que o nosso modelo, a nossa referência é Cristo e não fulano ou cicrana. Então, essa postura que queres, Senhor, que Paulo tem, essa postura de ajoelhar-se diante de Cristo que Pedro tem, soma-se a primeira da consciência da graça de Deus e forma a base da nossa unidade. O que me une a vocês, como família de Deus, é o fato de que tanto vocês quanto eu precisamos da graça de Deus. Não tem como. E o que me une a vocês, com base nessa unidade, é que nós estamos olhando todos para o mesmo Cristo. Chegamos a Ele por diversos caminhos. Cada modelo cristão chega a Cristo por um caminho, sabe? Jesus Cristo se apresenta de diversas formas. Os caminhos que levam a Jesus são múltiplos. Mas Jesus é o único que nos leva a Deus, então é por Ele que a gente tem que passar. Então a maneira como um irmão metodista, um irmão presbiteriano, um irmão ortodoxo, alguém do cristianismo grego, alguém do cristianismo ocidental romano, chegou a Cristo, com certeza foi bem diferente do meu. Eu fui criado numa família batista, numa igreja batista, trago dentro de mim marcas que têm a ver com essa herança batista, que não é a mesma de vários outros cristãos com outras heranças e criados em outras realidades cristãs. Mas tivemos todos de desaguar lá, em Cristo. Porque Cristo é essa referência principal. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É por Ele que a gente passa, mas é por Ele que a gente passa. Não é por fulano, ou por cicrano, ou por denominação tal, ou por igreja tal, ou por líder tal. É por Cristo. Os nossos olhares estão pousados em Cristo. Ele é essa referência e é isso que nos dá essa unidade básica que temos. É Ele que nos aproxima. E a terceira coisa que a gente percebe nessa experiência inicial de Pedro e Paulo
É a missão que eles recebem. Eles saem dessa experiência com a graça e eles saem dessa experiência com o Cristo, portando uma consciência de missão, de testemunho. Então a Pedro, Jesus Cristo diz: eu vou fazer de você pescador de homens, pescador de pessoas. E a Paulo, Jesus Cristo diz: olha, você vai procurar um homem que é Ananias, e a partir de lá, você vai ficar sabendo o que eu tenho para você. Mas ambos, Pedro e Paulo, saíram com essa consciência de missão, com essa consciência de testemunho, com essa consciência de um lugar que eles ocupam agora para ser reflexo dessa graça e para ser reflexo desse Cristo. Vão fazê-lo de maneiras diferentes, por caminhos diferentes, com ênfases diferentes, com estratégias diferentes. Mas a missão era a mesma. Conheceram a graça, serão canais da graça de Deus. Conheceram o Cristo, serão canais desse Cristo. E essa é a terceira coisa que me une a vocês. Nós todos, eu e vocês, vocacionados para vivermos essa fé e abençoarmos as pessoas com o nosso testemunho, com essa missão que o Senhor nos deu. Você na sua função, no seu trabalho, no seu ambiente de emprego, na sua vizinhança, eu com a minha função, com o meu trabalho, no meu ambiente, na minha vizinhança, mas com a mesma missão. Com essa missão que o Senhor deu a Pedro e com essa missão que o Senhor deu a Paulo, de sermos testemunhas desse evangelho, testemunhas dessa graça. Isso é o que nos une. Se tem uma igreja que está usando uma certa estratégia, está conseguindo certos objetivos, usa uma certa metodologia, que é diferente da nossa e de outras, não tem problema. Nenhum problema. Contanto que estejam sendo testemunhas do Evangelho, testemunhas do Cristo, testemunhas da graça. A gente se vê e a gente pensa, graças a Deus que não é assim. Graças a Deus que Deus usa um monte de fórmulas, um monte de igrejas, um monte de comunidades de fé. Se Deus fosse depender de uma denominação, de um conjunto de igrejas, de uma corrente teológica, meu Deus do céu, o que seria da pregação do reino? Graças a Deus não depende. Graças a Deus, Ele usa várias comunidades de fé, várias igrejas, várias denominações, várias correntes teológicas. E vai ampliando o seu reino nessa diversidade de coisas que estão acontecendo. Mas nós fazemos parte disso. Nós temos essa missão, nós fazemos parte desse projeto. E essa consciência dessa missão, a consciência de que tem um propósito de sermos testemunhas desse evangelho, canais dessa graça, é o que nos une. É que faz com que sejamos um corpo. E o que unia Pedro e Paulo. Então são três coisas, fundamentalmente, que compõem essa nossa unidade. Qualquer cristão, qualquer igreja, em qualquer lugar, em que haja ali pessoas que experimentaram a graça de Deus, haja ali pessoas que estão olhando para Cristo, e haja ali pessoas conscientes da sua missão de testemunho,
ainda que sejam muito diferentes de nós, ainda que usem outros nomes, ainda que tenham outros líderes, são irmãos nossos, pertencem a esse mesmo reino. E devemos nos olhar com o mesmo respeito, com o mesmo amor cristão. A gente diverge muito. Eu tenho minhas divergências pessoais com muitos pregadores. Que, no meu entender, estão vendo errado algumas coisas. Estão enfatizando coisas que não têm absolutamente nada a ver com o cerne do Evangelho. Mas eu sei que alguns olham para mim também e dizem a mesma coisa, que discordam de mim, que não variam as ênfases que eu faço, que não veem a maneira como eu vejo. Isso faz parte dessa multiplicidade de experiências e da pregação. Quando Martinho Lutero, na Reforma, falava: é preciso haver livre exame das Escrituras, é preciso que as Escrituras estejam na mão das pessoas, que elas sejam traduzidas para a língua das pessoas, que o alemão leia as Escrituras em alemão. Quando ele falava de livre exame das Escrituras, alguns dos seus discípulos diziam para ele: mas isso não é perigoso? O livre exame das Escrituras não tem o risco de começarem a surgir pensamentos opostos, heresias, doutrinas falsas? Lutero dizia: é possível. Existe esse perigo, sim. Mas é menor esse perigo do que o de colocar todo mundo debaixo de uma só e única interpretação de tudo. Nós temos essa base que nos dá essa unidade. No mais, as nossas diferenças se revelam no caminho, na caminhada, à medida em que vamos sendo trabalhados por Deus e vamos escolhendo as nossas ênfases e estratégias, nossa maneira de viver a fé. Mas aquilo que nos une não pode escapar disso. Quando eu olho para qualquer um, eu preciso ver: está ali alguém que foi salvo pela graça como eu fui, que precisou da graça como eu precisei. Ou então eu olho para alguém e digo: está ali alguém que está olhando para Cristo como eu também estou olhando. E tem Cristo como referencial de vida como eu tenho. E está ali alguém que sabe da sua missão de ser testemunha do Evangelho, de ser testemunha do reino de Deus, de abençoar as pessoas com a graça que ele experimentou, como eu também sei. É isso que nos une. Nós temos aqui na nossa comunidade outras coisas que nos unem. A denominação batista tem, como um todo, outras coisas que também nos unem, mas nos unem como igreja local e nos unem como instituição denominacional. Mas transcendendo essas identidades de igreja local ou de denominação, transcendendo isso, nós somos irmãos de outros que não pertencem a essa comunidade local e nem pertencem à nossa denominação, mas que também foram alcançados pela graça, têm Cristo como referência, estão conscientes do testemunho cristão. São nossos irmãos e nossas irmãs. É isso que nos une. E é isso que faz com que, quando nós nos desentendemos, a gente vá, procure o outro, se reconcilie, peça perdão.
quando as coisas fogem do controle, que a gente pense duas vezes e conserte. Quando fala mais alto, nosso temperamento, nossas emoções, por causa dessa unidade, a gente pode parar, pensar, reavaliar e dizer não. Tem coisas que são muito mais importantes do que isso que nos separa. Tem coisas que são muito mais importantes do que essas nossas divergências. Essas divergências existem, mas não podem falar mais alto do que aquilo que nós temos em termos de união. Então eu vou, me reconcilio, peço perdão naquilo que me excedi, retomo a comunhão e seguimos. Porque se não houver essa unidade, essas divergências vão se tornando cada vez mais solidificadas e vamos ficando cada vez mais isolados. Não fomos chamados para viver o isolamento cristão, nós somos chamados para viver a comunhão cristã. E comunhão são as pessoas juntos. Comunhão sou eu com outros que não sou eu. Comunhão é a minha maneira de pensar com outros que não são a minha maneira de pensar. Somos a mesma igreja por causa disso. Que Deus nos abençoe e possamos começar a seguir esse exemplo de Pedro e de Paulo, que tinham tantos motivos para serem adversários, inimigos, mas eram apenas irmãos diferentes. Apenas irmãos diferentes, mas que mantinham a base da sua comunhão de maneira muito vívida e muito concreta. Por isso, Pedro e Paulo passam a nós como esse grande exemplo da diversidade que acontece da unidade, na unidade que acontece na diversidade, e serve como estímulo para que nós prossigamos nessa caminhada juntos, todos nós, os alcançados pela graça, todos nós, os que estão conhecendo Cristo melhor, para se conhecerem melhor, e todos nós, com a consciência da missão que temos, de testemunhar do Evangelho, para sermos bênção para outras pessoas. Que o Senhor confirme, consolide e fortaleça essas certezas em nossa fé. Que assim aconteça. Amém. Gente querida, nós temos hoje às 18 horas nossa roda de leitura, tá bem? Então, você que leu o livro do Ricardo Barbosa, você que conhece aí já o teor do livro, sabe do tema tão pungente que é esse livro, como trata muito das realidades que vivemos, às vezes até nas nossas próprias experiências de fé. Então, no Salão Evan, hoje, 18 horas, nós vamos conversar sobre isso. Aqueles que puderem estar, com certeza, vamos aproveitar muito juntos. Vamos cantar? Vamos ficar em pé e vamos caminhar aqui para o encerramento do nosso culto.